Olha aqui, ó, tempo é dinheiro. Eu tô aqui com um cardápio do que eu vou servir para vocês essa noite. Então vamos no pique? Olha, vai ter convidado em grande fase que vai falar, venda de jogador do Vasco pro exterior, o negócio deu uma melhorada, deu uma esquentada. O presidente do Madureira, lembra da rusga com o Vasco, o negócio do Marcelo Alves, vai falar aqui no canal. Mais novidades do gramado, sim, mais novidades. Novidades e que novidades do Denner. Ontem a gente falou da linha de produtos, hoje vai ter uma novidade ainda mais legal. E a gente vai falar do balanço, amanhã tem balanço. As contas do Vasco devassadas da gestão 2020. Ai, meu Deus do céu! Toca a guitarrinha! Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews. Dê aquela curtida, dê aquela compartilhada nesse vídeo para que a gente possa chegar a mais e mais vascaínos. O papo aqui é direto e reto. A gente tem de 25 a 30 minutos de informação do Vasco no pique para que você goste e possa compartilhar com mais gente. Antes da gente trazer o nosso convidado, vou dar uma informação a respeito do Bruno Gomes. Aquela informação que nós demos ontem, confirmadíssima, houve uma sondagem de uma possibilidade de um valor de 1 milhão de euros pelo jogador, de um clube intermediário da Rússia. Não é um clube que fica nas escuras, não. Dá até uma certa divulgação, daria para o jogador. Bom, hoje eu pude saber que os russos querem mesmo o Bruno Gomes. Estão melhorando a proposta. Chegaram a 1,5 milhão, podem chegar a 2 milhões, de repente aí comprando de 60% a 80% do passe, com o Vasco ficando de 40% a 30% com o jogador. É um assunto que não morreu. Semana que vem, aí sim, proposta oficial. Por enquanto, só sondagem. 1 milhão, 1,5 milhão, o Vasco não vai nem receber. E olha, isso prova a valorização dos jovens. O diretor executivo Alexandre Pássaro, inclusive, esclareceu a situação do Matias Galassa. Muita gente dizendo que o Galassa poderia ser vendido para outro clube, e aí o Vasco receberia um dinheiro dessa venda. Olha, o Alexandre Pássaro foi cirúrgico. Diz que quem está tentando fomentar isso não está fazendo matemática, é muito simples. E deu um exemplo claro. Imagina, 4 milhões de dólares uma proposta. Aí o Vasco pega 1 milhão desses 4 milhões e paga os seus 60%, que tem direito, porque o Vasco tem opção até o final do ano. Dos 4 milhões, fica 1,6 para o Olímpia. Por quê? Porque o Olímpia tem 40%. Só que o Olímpia vai receber mais 1 milhão do Vasco. Então vai receber 2,6 no total. O Vasco vai ficar com 1,4. Ora bolas, que venda é essa? Como é que o Vasco vai ganhar 1,4 milhões de um jogador como o Matias Galassa? É melhor esperar. Pega 1 milhão, paga o jogador, fica com 60% e vende por muito mais. Realmente a conta não está batendo. E outro jogador, que é uma prova clara de propostas que podem aparecer, que está crescendo muito, é o terceiro artilheiro do Campeonato Carioca e o artilheiro do Vasco junto com o Germancano, Gabriel Peck, com 5 gols. E ele vai falar agora aqui no AVNews sobre o seu grande momento. Primeiro, ele vai falar sobre a volta para o Sub-20. E olha, ele vai admitir, ficou com medo quando teve que voltar para a base. Para mim foi muito bom, né? Porque eu não estava indo para jogo e não estava jogando aqui no profissional. E eu encarei essa descida como um novo desafio para mim, né? Porque eu sabia que se eu descesse e não mostrasse resultado, eu poderia ficar por lá mesmo. Então eu desci com um pouco de medo, mas aceitei esse novo desafio para mim, por mais já ter conseguido subir, mas vi que eu ainda não tinha me amadurecido e realmente ainda não merecia estar ali no profissional, mas continuei trabalhando e nessa descida eu fui fundamental lá no Sub-20, nos títulos cariocas e da Copa do Brasil. Então lá eu pude reencontrar meu futebol novamente, né, ganhar confiança no meu futebol e ver quem realmente eu era, né. Pude encontrar meu dom de novo e pude ser feliz fazendo gol, que eu gosto bastante, sempre fui de fazer bastante gol na base, e isso aí foi me motivando até que quando eu subi pro profissional de novo, coincidência, foi o Luxemburgo que acabou me subindo no início, então eu já subi mais tranquilo com o Luxa, que ele me passava uma confiança a mais, e eu consegui mostrar mais meu futebol aqui em cima, né, pela confiança que eu conquistei de novo na base.
conquistando confiança não só minha, como a da torcida, que voltou a acreditar no meu futebol. E isso foi muito bom para mim, e eu pude evoluir e mostrar que realmente eu mereço estar aqui no profissional do Vasco e jogando. Mas ao voltar pro profissional, se adaptou. Tinha que jogar, e principalmente numa posição de onde ele saiu, meio, jogando também pelo lado esquerdo, não só pelo lado direito de pé trocado. Marcelo Cabo foi muito importante na sua mudança de jogo. Não é isso, Peck? Então, o Marcelo, ele foi um cara muito importante agora para eu estar vivendo esse bom momento, porque ele uniu minhas características que eu jogava de meia na base, né? E eu sempre fui acostumado a jogar de meia, mas também sempre fui jogador de ponta. Então ele meio que uniu as duas coisas, falando para eu não ficar mais aberto, mais encostado lá na ponta, e vir mais pro meio, por dentro, participar mais do jogo, tocar mais na bola e pisar na área. Isso foi fundamental para mim, porque eu comecei a pisar na área e comecei a fazer gol, a bola sobra, ou eu tô ali no momento certo, na hora certa, ou eu mesmo crio uma jogada ali perto da área. Então foi muito importante para mim isso, ficar mais perto da área, jogar mais pelo meio e de vez em quando, claro, pegar algumas bolas abertas para eu ter mais espaço e ir para cima do adversário. Então acho que ele foi fundamental nessa parte. E o lado esquerdo ou direito, para mim tanto faz. Eu quero estar jogando de titular no Vasco da Gama, então o lado não importa, e eu procuro me adaptar o mais rápido, tanto no lado esquerdo, tanto no lado direito. Tanto é que eu consegui fazer gol jogando pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Então, aonde me botar para jogar, no lado esquerdo ou no direito, eu jogo. E eu acho que é importante no lado esquerdo, que eu consigo dar profundidade ao time, consigo dar belos passes, tanto pro Cano, tanto pro Morato. Lá no jogo do Boa Vista eu já consegui fazer uns bons cruzamentos. E consigo de vez em quando também ir para dentro e finalizar cruzado. Mas pela direita é onde eu costumava jogar, né? Que eu venho por dentro, posso vir costurando por dentro e fica melhor no meu posicionamento para eu chutar, né? Mas os dois lados eu sei me adaptar bem e consigo jogar muito bem nos dois lados agora. E o Peck conclui esse papo com a gente, tirando aquela dúvida. Peck, se tiver que jogar pelo meio, Marquinhos Gabriel não joga, você faz essa função ou só joga pelas pontas? Conta aí pro torcedor do Vasco se dá pra fazer as três em qualquer situação dentro do time. Então, eu sempre joguei de meio campo lá na base do Vasco, até o Sub-14. Do Sub-14 em diante eu começava a revezar entre ponta e meia. No Sub-17 eu virei meia de novo, camisa 10. E no Sub-20 foi onde eu encontrei, eu acho que minha posição que eu comecei a me dar bem, que foi na ponta direita. Mas eu jogo de meia, de ponta, qualquer lado das pontas, ponta esquerda ou ponta direita, e meio de campo. Porque eu tenho essa característica, né, de ser canhoto e eu tenho uma boa visão de jogo, além de ser rápido e tenho uma boa técnica também. Então eu acredito muito que eu possa jogar de meia ou de ponta. Tá aí, um jogador que vem crescendo muito de produção, um jogador que nos ajuda demais. E olha, pode até ajudar financeiramente. Continue fazendo teus gols, continue dando alegrias ao torcedor do Vasco, porque você é uma joia muito grande dentro de São Januário. Já já vamos falar mais do time e vamos ouvir o presidente do Madureira. Lembra daquela rusga com o Marcelo Alves? Será que o presidente do Madureira tá com o Vasco atravessado aqui? É só você seguir aqui no AVNews. O time do Vasco treinou agora à tarde no CT do Almirante. Você está vendo aí imagens do treino de ontem, uma atividade muito forte, começando pela academia, depois no campo, enfim. Uma atividade que foi marcada por um prêmio recebido pelo goleiro Lucão, mas dado pelo torcedor do Vasco. Você está vendo aí uma defesa que o Lucão fez contra a Tombense na vitória lá em Tombos, na segunda fase da Copa do Brasil. Defesaça, né? Essa defesa custou a Lucão 78% dos votos como a defesa mais difícil da segunda fase da Copa do Brasil. E ele recebeu a placa ontem no CT do Almirante. Ficou legal, bacana demais, velho. Sonhei em receber uma plaquinha dessa. Vocês da Vascaína, tamo junto aí, obrigado, cara. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado por tirar o tempo de vocês para estar lá votando. O time ainda não está definido. Há muitas dúvidas em relação a poupar ou não poupar.
colocar jogadores que ainda estejam em fase de recuperação. Eu posso adiantar aqui o seguinte, o Caio Tenório joga, porque o Caio Tenório vai entrar no lugar do Léo Matos, que está suspenso. O Zeca é um verdadeiro fominha. Vanderlei também vai jogar, goleiro precisa de jogo. Os dois zagueiros, pode ser que não joguem, Hernando e Castan, um dos dois ou até os dois. No meio de campo, Rômulo é uma dúvida. Também pode jogar Andrei, também deve jogar Matias Galarça, que ficou um tempo agora de férias com aqueles 9 jogadores que ficaram com um prazozinho para dar um descanso. Galarça deve voltar, assim como o Gabriel Peck, que também ficou nesse período e está com fome de bola, com muita vontade. Quem pode começar a partida é Léo Jabá, que também é um jogador que precisa jogar, precisa de ritmo, teve oportunidade contra o Resende, não jogou bem o primeiro tempo, jogou bem o segundo tempo e por isso pode ter aí uma sequência maior. Somente amanhã, no treinamento que vai ser realizado também no CT do Almirante, é que o técnico Marcelo Cabo vai fazer o esboço da equipe que deve enfrentar o Madureira sábado às 15h15. Um jogo que é levado muito a sério pelo Madureira. Apesar que o Madureira já está abrindo mão de alguns jogadores. Os contratos terminando, o Madureira não foi muito à frente no Campeonato Carioca, ficou na 8ª colocação, por isso vai pegar o 5º colocado, que é o Vasco da Gama, mas tem aí uma rusguinha. Lembram-se daquela discussão do presidente Elias Duba com o Alexandre Pássaro? O Pássaro não chegou nem a se manifestar, mas um pouco revoltado estava o presidente, porque Marcelo Alves, zagueiro, ia ficar e do dia para a noite o Marcelo Cabo deu para trás e o Vasco acabou não ficando. E o presidente Elias Duba ficou bem irritado, disse que com esse pessoal aí no Vasco as coisas não iam andar muito. O primeiro encontro vai ser amanhã e o presidente do Madureira, Elias Duba, fala sobre a seriedade do jogo para o Madureira, apesar que salienta os muitos desfalques, as mudanças que o time vai ter. Claro, o Madureira com certeza entra em competição para vencer, qualquer que seja ela. As dificuldades no momento é que são muito grandes, né? O Madureira terminou a primeira fase do campeonato, né? Isso foi que se classificou aí para jogar essa Taça Rio, mas os contratos já terminaram, alguns terminaram e não há interesse em a gente renová-los. Então vamos jogar com o que temos. Duba que me disse que não vai ao jogo, mas não vai muito por conta da Covid-19. Já está no grupo de risco, está mais em casa, o tempo todo em casa, não vai ao jogo, mas não seria nenhum problema ele ir ao jogo, mas a princípio realmente não vai. Quando eu perguntei, tem um gostinho especial ganhar do Vasco no sábado? E ele disse, sempre tem, não há dúvida nenhuma que vai ter um gosto muito especial. Pelo menos é uma pimentinha nesse encontro do próximo sábado, que vai acontecer à tarde no estádio Aniceto Moscoso. O pessoal da Greenleaf deve estar até bolado comigo. Ontem botei aqui o agrônomo para falar, o Luiz Felipe, a respeito da situação do gramado de São Januário. Ele deu nota 9 para o gramado. Hoje eu fui procurar novamente um dos CEOs da empresa, Flávio Piquet, que já falou conosco aqui no canal Atenção Vascaínos, a respeito de uma situação que ele mesmo chegou a me levantar algumas semanas atrás sobre o sistema de irrigação do gramado de São Januário. Olha, me disse o seguinte, o Flávio, e também eu pude apurar, que já há uma proposta para a troca do sistema de irrigação na mesa da direção. É muito importante trocar o sistema de irrigação, principalmente para economizar água e dar o tratamento correto ao gramado, no momento certo, para que tudo possa florescer em função dos tantos insumos, das tantas maneiras que a Greenleaf usa para melhorar o gramado de São Januário. A atualização desse sistema iria fazer o gramado melhorar ainda mais. E é bom lembrar, São Januário não é um campo novo, não é uma arena que teve gramados agora construídos para o Mundial aqui no Brasil. Teria que separar o campo por cerca de 20 dias, realizar um corte de grama onde vai ser implantada a tubulação e abrir valas desses locais e colocar o sistema. E aí ia se trabalhar com o mercado implantado, só fazendo troca nos pontos principais da tubulação e dos aspersores. Aspersores são aqueles esguichos que saem de dentro da grama. Um mês
com coberturas uniformes, sistema mais moderno, e aí o campo de São Januário ficaria maravilhoso. Tentei saber o quanto seria esse custo, e a informação que eu tive é que a direção do Vasco não quer divulgar, pediu até para a Greenleaf não abrir mais tantas informações assim, mas já há na mesa uma situação que possa melhorar ainda mais o gramado de São Januário. E eu fiz outra pergunta. Em função do novo estádio que está sendo estudado o projeto, atrapalharia? Teria que se mudar? E o que eu tive de informação é que um novo sistema de irrigação, agora, nesse momento, com o estádio de São Januário mais antigo, se você fizer uma nova obra, você pode usar parte desse sistema de irrigação. Teria que desativar a outra parte. Então talvez esteja aí a situação de um clube que não tenha tanta grana, sabe que precisa melhorar seu gramado num estádio mais antigo, mas se fizer o estádio novo, vai ter que de repente rasgar parte dessa grana investida num sistema de irrigação num campo mais antigo. Mas aí é você ver o que vai ser mais útil. Quando que vai ser a obra do novo estádio? Será que não vale investir no campo novo porque o Vasco deve jogar ainda esse ano por lá? Ou não? Tudo isso está na mesa e principalmente, como eu disse, para um clube duro é difícil realmente de pensar. E olha um detalhezinho, sabe aquele guindaste que estava no jogo de sábado contra o Resende? Eu trouxe aqui domingo que a informação que eu tinha é de que era por uma obra estrutural. Não é não? Ninguém confirmou isso, ninguém. Eu hoje pude conversar com pessoas ligadas à engenharia do clube, pessoas que estão muito reticentes, ninguém pode falar, e até disse, mas olha, mas para dizer se é uma obra estrutural, alguma coisa assim, a gente não está autorizado a falar. Ninguém fala sobre o assunto. Então a gente fica com a pulga atrás da orelha. Para que seria esse guindaste que você está vendo aí? É um guindaste promocional, verde e amarelo? Seria para carregar alguma coisa? Seria para içar alguma coisa? Ninguém sabe. Mas para obra estrutural, a princípio não é. Para refletor também não é. Para que serve esse guindaste, hein? Vamos ter que descobrir. Já já a gente volta com mais notícias aqui no AVNews. Quem viu o AVNews de ontem à noite sabe que o Vasco está buscando fazer uma homenagem ao grande Denner, jogador que morreu em 19 de abril de 1994. Ouvimos aqui a viúva do jogador, Luciana, que confirmou a informação de que realmente uma linha de produtos está sendo montada. E hoje a gente tem mais uma informação, que até diretamente atinge o Vasco da Gama, mas é algo mais por conta da memória do jogador. Você está vendo aí fotos do carro que Denner bateu, estava no carro, na verdade o motorista era outro, em 1994, e que ficou num galpão guardado pelo então vice-presidente do Vasco, José Luiz Moreira, e que foi resgatado pelos filhos de Denner. Você está vendo aí as fotos do momento em que os filhos do Denner conseguem achar o carro e ter até essa sensação estranha do impacto de ver o carro onde o pai faleceu. E esse carro vai ser parte de uma série de televisão, sim. E o Vasco e demais clubes onde Denner jogou, na Portuguesa e no Grêmio, estarão envolvidos nesse projeto. Bom, eu vou explicar através do filho de Denner, Matheus Denner, que vai nos trazer essa informação também de primeira aqui. Esse carro vai virar uma série, vai ser algo sensacional. A reconstrução do carro vai contar a história de Denner. E o carro, bom, já vocês vão saber. Conte aí, por favor, Denner, Matheus Denner, filho de Denner, essa novidade em relação a esse carro do seu pai. Então, nós pegamos o carro em São Januário, na verdade no galpão na frente de São Januário. Realmente o primeiro impacto assim foi bem diferente de tudo que eu já senti. O carro está bem destruído, mas nós fomos também com o pessoal da Dimension, que onde vai ser reconstruído o carro. Já levamos o carro para Vinhedo, na oficina deles, né? Mas nós não começamos a reconstrução do carro. Na verdade, eles nem olharam tecnicamente o carro, o que precisa ser feito. Porque nós queremos esse primeiro contato de verdade quando fecharmos com a emissora que vai transmitir, né? Ou com a rede de streaming que vai compartilhar dessa série conosco. Nós queremos fazer uma série documental onde vai ser mostrado não só a reconstrução do carro, mas contar um pouco da história do meu pai, um pouco além do futebol, né? Parte de amigos, família, nós queremos contar essa história do meu pai. Então, nossa ideia é isso, fazer uma série documental. Estamos falando já com alguns veículos de comunicação, nada certo ainda. Estamos falando também com alguns parceiros que já
levantaram a mãozinha e falaram que tem interesse em participar do projeto de forma investidor, né? Então, nós estamos nessa parte ainda. Eu acho que a pandemia deu uma paralisada no projeto, até entendo, né? Porque a prioridade hoje é a saúde, então poucas marcas estão investindo nisso. Então, acredito que, voltando ao normal, né, da questão da pandemia, nós voltaremos com o projeto a todo vapor, né? E a ideia é essa, fazer uma série documental, reconstrução do carro. Após o carro estando novinho, igual de fábrica como meu pai sempre quis, a ideia é fazer um período em cada clube que ele jogou. Então ficaria um período no Vasco, um período na Portuguesa e um período no Grêmio, para os fãs poder ver o carro, de alguma forma tirar foto ou relembrar um pouco do meu pai, né? E aí depois desse período nós temos uma ideia de fazer um museu, um mini museu do meu pai, onde ficará o carro, ficará alguns gols, vídeos, camisetas, alguns pertences dele de futebol. E essa é a ideia num todo, né? Nós queremos, de alguma forma, eternizar a memória do meu pai. Sensacional, né, gente? O carro vai ficar exposto nos estádios do Grêmio, na Arena do Grêmio, na Portuguesa, no Canindé e em São Januário, para visitação. E depois vai para um museu, que vai ter, com certeza, muitas coisas relacionadas ao Vasco da Gama. A gente espera avidamente, além da própria série da remontagem do carro de Denner. E uma outra situação que envolveu um torcedor do Vasco, muito curioso. A gente vai atrás de uma informação e acaba buscando outra. E descobrimos que é de um assinante do canal Atenção Vascaínos, o José Cláudio Leão, o Leão lá de Campos, que foi aquele que reclamou da questão de não conseguir renovar o sócio estatutário, que teria que ir até São Januário. Ele é de Campos, como eu disse, e em função disso até a coisa melhorou e hoje você consegue fazer essa renovação ou mesmo virar sócio estatutário através da internet. Ele hoje está com a camisa oficial de Denner. Sim, ele vai contar essa história. Ele conseguiu através de um torcedor da Portuguesa que tem ou tinha essa camisa em São Paulo. E fez questão de trocá-la, porque sabia que para o vascaíno era muito mais forte. E caiu na mão do José Cláudio Leão. E o Leão vai nos contar essa história. Conta essa história de tanta sorte de você ter essa camisa do Denner original que ele vestia aqui no Vasco da Gama, Leão. Boa noite, Flávio. É um prazer mais uma vez falar com você e com os amigos assinantes do canal. Com relação à camisa do Denner, essa camisa ela foi um presente que eu recebi de um amigo de São Paulo, o torcedor da Portuguesa, o Anderson Martins. E posteriormente ele me passou o contato da esposa da viúva do Denner, né? A Luciana Gabino. Por que ele me passou o contato? Porque ele era amigo de infância do Denner e ela tinha dado essa camisa para ele de recordação. Essa camisa foi um presente que o Denner deu ao filho mais velho, ao Denis. E por obra do destino, esse troféu veio parar em minhas mãos. Com certeza já estou providenciando para mandar emoldurar e vai ficar num lugar muito especial aqui na minha casa, aqui, com toda certeza, junto a outras recordações que eu tenho do Vascão guardado. Grande abraço, amigo. Boa noite para todos aí. Parabéns pelo programa. Que sorte, hein? Que maravilha. Leão, tô te convidando. Um dia você vai fazer uma live aqui no canal com a camisa do Denner. Antes de você botar na moldura. E você viu aí também o reconhecimento em cartório assinado pela Luciana de que realmente essa é a camisa do ex-esposo dela, falecido em 1994. Parabéns ao sortudo do José Leão. No próximo bloco, mais informações do Vasco aqui no AVNews. Você conhece a aposta dobrada da 1xBet? Não? É muito simples. Primeiro comentário, você tem um link. Entre lá, faça seu cadastro. Fazendo o seu cadastro, na hora de apostar, em qualquer campeonato do Brasil e do mundo, e em vários esportes, você coloca a palavra promocional Vascaínos e você vai ter a sua aposta dobrada. O que é isso? Você bota 20, vira 40. Coloca R$60, vira 120. Aposta dobrada. É na primeira aposta e você pode ganhar dinheiro. É bom que você tenha aí um fluxo de caixa. Tem um dinheiro guardado com essa aposta dobrada. Às vezes não precisa gastar tudo de uma vez. Mas quem sabe? Aposta, ganha um pouquinho. Aposta, ganha um pouquinho, se anima e continua apostando. Só você pode ganhar dinheiro dessa forma. Com a parceria da 1xBet, parceira do canal Atenção Vascaínos.
E pra gente concluir, porque hoje eu vou mandar uns abraços, eu quero dar 2 informações. Vocês devem estar achando estranho, aqueles que gostaram, a gente está sempre apresentando aqui os clubes que vão enfrentar o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Já foi o Operário, já foi a Ponte Preta, já foi o Brasil de Pelotas e ontem o Avaí. Hoje seria o CRB. Entrei em contato com o técnico do CRB, Roberto Fernandes. E o Roberto Fernandes está com Covid e pediu um tempo para poder fazer, mas amanhã a gente vai buscar informações do Cruzeiro e semana que vem a gente vai atrás do CRB, assim que o Roberto Fernandes, técnico do CRB, do time alagoano, estiver em boa condição para falar com a gente. Pronto, restabelecimento, mas nós vamos falar de todos os clubes que vão jogar contra o Vasco. Até o dia 29 você vai ver todos os 19. Já fizemos 4, faltam 15 para a gente poder informar você, assinante do canal Atenção Vascaínos. Olha, amanhã, às 11 horas da manhã, a Vasco TV vai fazer a apresentação do balanço do exercício 2020 do Vasco da Gama. Olha, é uma expectativa muito grande, porque tem muita gente achando que vem bomba por aí, que a coisa não foi legal. Foi um ano difícil, o ano de 2020, vão ser expostos todos os gastos e principalmente o porquê de uma possível demanda maior de dívida, mais dívida. Vocês devem se lembrar, Jorge Salgado, presidente do Vasco, a única entrevista que ele deu aqui no canal Atenção Vascaínos, para um canal do YouTube, e deixou claro, na abertura, que já tinha sabido naquele dia que a dívida tinha aumentado mais 100 milhões, tinha ido para 700 milhões. E amanhã a gente vai querer saber, vai querer se inteirar. Dívidas novas? Aumento de passivos? Dinheiro novo? Será que entrou grana nova? Qual é o valor total dessa dívida do Vasco? Lugar comum, claro, a gente vai ver. Penhoras, tem aí a penhora do Espeto Carioca, que quer penhorar até coisas ligadas ao Vasco, até o troféu da Copa Libertadores, enfim, querendo receber o dinheiro dela, assim como muitos outros. Você tem dívidas com jogadores, recentemente Marcelo Matos, Rafael Marques, ex-zagueiro, falta de pagamento com fornecedores, muitos fornecedores sem receber no clube e pagamentos de profissionais da comissão técnica. Só ano passado foram 4 comissões técnicas. E aí, será que esse pessoal todo está recebendo? Mas existem 3 informações que são muito pesadas e a gente apurou isso de bastidores, que é uma grande expectativa. Profut. Será que o Vasco está pagando o Profut? Será que está dando problema nessa questão que equaciona as dívidas fiscais? A gente vai querer saber. Também soubemos de uma dívida que o Romário, no final do ano passado, deu ok, na verdade, de 2019, fez um acordo, fez um pagamento parcelado, não houve o pagamento em sua totalidade e teve uma multa muito alta. Será que isso vai estar no balanço também? E sabemos também de um problemaço com a Diadora, a última fornecedora de material esportivo do Vasco, que teria deixado para receber alguma coisa em função de um término de contrato antecipado, não recebeu, o Vasco acabou fazendo uso desses recebíveis e tem algumas duplicatas que estariam voando por aí, que o Vasco descontou e não teve como pagar. Mais um problemaço, mas também com a empresa de material esportivo. Suposições, informações, mas que a gente vai querer saber nessa entrevista às 11 horas da manhã, que você deve conferir, porque o balanço é algo muito importante. A gente precisa entender o que é feito dentro do Vasco. Isso precisa acabar, de um clube que vive mergulhado em dívidas, vive mergulhado em problemas. Não perca, amanhã, 11 horas da manhã. Bom, deixa eu mandar meus abraços aqui no final desse AV News. Quero mandar um grande abraço para o aniversariante do dia, o Alex SS. É assim que ele escreve, é assim que ele manda. Recebi um e-mail hoje, muito carinhoso, de sua esposa Amanda, falando, manda um abraço pro Alex, é aniversário dele, claro, Alex SS, grande parceiro, grande amigo, já ganhou coisa aqui no canal, já comprou a moeda do Roberto Dinamite, tem uma camisa do Roberto Dinamite, ele e o amigo Vinícius Pimentel, sempre ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Alex, saúde, paz pra você, fique com Deus e que o Vasco possa lhe dar muitas alegrias. E um grande abraço pro meu porteiro aqui do meu prédio, o Amauri. Entreguei a ele uma camisa do Vasco, que eu tinha aqui, eu falei, vou lhe dar uma camisa. A alegria dele é um negócio fenomenal. Grande Amauri, grande abraço pra você. Olha, um recadinho, hein? Aquela camisa do Bruno Guimarães é pra chegar a 500 membros. Tô quase dando pro Amauri, meu porteiro. A gente não consegue chegar a 500 membros. Gente, é tão baratinho. Já já, novos planos no Clube de Membros. Você tem o
Telegram, você participa de lives, enfim, tem muitas coisas legais. O que você está esperando para se tornar membro do canal Atenção Vascaínos e participar desse sorteio, dessa linda camisa do Lyon do Bruno Guimarães? Amanhã de manhã tem o Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, à tarde tem o Boletim AV com o Felipe Tiru e à noite eu volto com o AV-News esquentando para o jogo de sábado, 3h15 da tarde, Madureira e Vasco na Rua Conselheiro Galvão, no estádio Aniceto Moscoso, tradicionalíssimo Aniceto Moscoso. Ainda bem que tá chovendo, tá fresquinho, não vai ser aquele calorão. Vasco e Madureira, a primeira partida da semifinal da Taça Rio. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter. E também curta o canal AV+, sempre bombando, com lives, com informações. Tem o Acorda Vascaíno com a Mari Barata. Tá muito legal a programação por lá também. Grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus. Ótimo final de quinta-feira. Tchau, turma.